Olá, mais uma vez aqui, seu professor João Carlos Oliveira, com a nossa especialista, enfermeira, mestre Sandreli Meurielli, nossa amiga, nossa atleta, firme e forte aqui, dando dicas de para sua família, sobre, mais uma vez, o atual momento, sobre o Covid, passando informações mais precisas possíveis, aqui direto do KFC, nosso Centro Atlético Força Campeão, para você. Sandreli, tudo bem com você? Obrigado mais uma vez por estar aí conosco, super feliz. Me diga aí que você pode dar de dicas, esse bate-papo nosso, no nosso programa Saúde e Sucesso, para o nosso web espectador da TV Liberdade. É um prazer estar aqui mais uma vez. E assim, queria passar, né, algumas orientações que a população talvez já saiba, mas eu acho que nunca é demais a gente reforçar. Claro. Em relação à pandemia, né, a gente tem aí uma possível terceira onda de Covid. E isso se deve à falta de educação continuada das pessoas, né? Talvez elas não estejam recebendo a educação continuada, que é papel do enfermeiro. Fazer essa educação continuada. Talvez elas estejam recebendo e não estão absorvendo, mas é importante que a gente tenha essa consciência enquanto cidadão, né, que é de ficar em casa. Quem pode ficar em casa, fica em casa. Quem tem que trabalhar, ter os cuidados necessários, né, para estar no trabalho. Levar suas máscaras extras, manter um distanciamento de 1 metro, 1,5 metro. Usar o álcool, a lavagem das mãos, que é essencial. Constantemente. Constante. E as pessoas não estão fazendo, a gente percebe que as pessoas não fazem, não têm o hábito. E é um hábito de saúde que previne inúmeras doenças, né? Infecto-contagiosas. Então, que as pessoas tenham essa consciência de manter o isolamento. Eu estou trabalhando, então não preciso me isolar. Precisa se isolar, evitar visitas, né? Aglomerações. Então, esse é o papel da gente. Não faço nada em favor da pandemia. Faz sim. Se você se mantém em isolamento com a sua família em casa, se você está evitando usar locais aglomerados, ir para lugares aglomerados, você já está fazendo o seu papel e ajudando também a equipe de saúde que está na linha de frente, né? Porque a gente às vezes se sente remando contra a maré para morrer na praia. Porque quando as pessoas não fazem essa sequência de cuidados, né, que estão sendo orientados pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial de Saúde, é como se a gente estivesse fazendo um trabalho contra e não a favor da população. E, na verdade, a gente está numa luta ininterrupta, né? A gente não pode interromper, não sabe até quando a gente vai conseguir manter essa força de trabalho que a equipe de enfermagem tem, não só o enfermeiro, o técnico, o auxiliar. Porque quem está nos cuidados diários com o paciente de Covid é essa equipe. Realmente vocês são o que eu chamei de outro momento, Sandreli, vocês são os verdadeiros super-heróis que existem no mundo, e foi provado de todas as formas. Vocês perderam amigos, perderam parentes. Sim, porque muitos profissionais. Vocês foram acometidos, vários profissionais dessa doença, dessa pandemia, assim como outras tiveram também. Você falou de doenças infecto-contagiosas, e sempre que estão à frente são os enfermeiros. Sim. Claro que temos os médicos, mas médicos são em sua minoria. Em sua maioria são o quê? Os enfermeiros, os técnicos, os assistentes, enfim, todos. E assim, é quem sofre mais, é a maioria, e quem está à frente, quem cuida, quem fica mais tempo com o paciente, e quem se contamina mais, quem é acometido de mais doenças infecto-contagiosas, como você falou. Eu vi aí, estudando, acompanhei outras pandemias que nós tivemos no mundo. Sim. E você falou sobre os cuidados necessários, por exemplo, a higiene pessoal, a limpeza. Nós tivemos outras doenças também que as foram curadas, depois de muito tempo, depois de vacinas, e algumas dessas doenças foram vistas que, na verdade, pela falta de higiene. Sim. Elas eram cometidas pela falta de higiene. A mesma coisa está sendo também o Covid, né? O Covid, essa pandemia, ela tá causando o quê? As pessoas não têm a empatia, claro. Tá mostrando que realmente tá faltando empatia no seu papel de cidadão, para a sua família, para as pessoas que nós amamos, que nós protegemos. E o próximo. Né? Ele não cuida dele, não está cuidando do próximo. Hoje quem cuida de si está cuidando do outro, do próximo. Então você vê, as pessoas não têm higiene pessoal e termina tendo vários problemas. Essa doença voltou depois de séculos, né? Eu não sei exatamente, se eu falar aqui, eu não lembro, né?
de quanto tempo foi, nós tivemos como a lepra, como outras doenças, né? Que você via que ela era falta de higiene pessoal. E muitas dessas doenças, hoje, não é apenas os cuidados constantes, como lave as mãos, faça isso. Eu lembro que eu era criancinha, eu tinha, sei lá, 3, 4 anos, a idade do meu filho hoje, meu Carlos Heitor, e eu falo, filho, vai comer, lava as mãos. Então, pai, já lavei. Não, filho, vai lavar de novo, que você pegou nas coisas, tal, tocou. E eu vejo que não tem tanta cobrança por parte dos pais. Eu lembro que, Sandreli, se eu sentar na mesa para comer, não importa onde esteja, eu falo, dá licença, eu vou lavar as mãos. Mesmo que eu tenha lavado, mesmo que eu tenha ido ao banheiro, eu toquei alguma coisa, então eu vou lavar as mãos para poder comer. Sim. Porque ali eu posso tocar alguma coisa que tem alguma bactéria e vou ingerir isso. E além de passar para mim esse vírus ou bactéria, eu vou passar para quem estiver próximo a mim, para quem eu tiver contato. E as pessoas não se preocupam com isso, eu percebo isso no dia a dia. E hoje, não sei o que aconteceu, nós estamos vendo aí vários hospitais, já leitos, hospitais sem leitos. Sim. E assim, vocês estão batendo da frente, estão vendo, estão mostrando, estão passando informações. Não é falta de informação, é falta de empatia. O que você vê? Qual o papel principal do enfermeiro nesse momento atual que nós estamos vivendo? Hoje, mais uma vez, Sandreli aqui, tirando o precioso tempo dela para passar a informação aqui, que a Sandreli é mãe de 3. Né? Sandreli é esposa, Sandreli tem que se cuidar, é atleta, ela se cuida. Sandreli é enfermeira, Sandreli trabalha, Sandreli dá cursos, que eu vi que você dá cursos em empresas, enfim. Trabalha também numa grande empresa aqui na região. Fala pra gente, Sandreli, pro nosso web espectador, o papel principal do enfermeiro. Então, João, nesse momento, né? Desse momento, o enfermeiro ele tem um papel de gestor, né? Na área que eu estou, ele tem um papel de gestão, de identificar as causas mais ocorrentes de doenças, quais são as doenças mais frequentes. Os pacientes estão dando entrada em pronto-socorro por quê? Estão internando por quê? Qual é a causa? Essa causa é prevenível? Eu tenho como prevenir? Então a gente consegue identificar isso, criar estratégias, né, para tratar essas patologias, criar ações de educação continuadas. Essa de lavagem das mãos não deixa de ser uma estratégia, né, que está dentro das ações que a gente exerce, do papel que a gente desempenha. E em relação à equipe, a gente tem o papel de organizar, de liderar a equipe. A cabeça pensante da equipe de enfermagem é o enfermeiro, né? Então o médico vai lá, trata, o paciente está internado, trata uma pneumonia. Eu estou falando na área hospitalar, mas eu trabalho também na área administrativa, né? Ele vai lá tratar o paciente no hospital que está com a pneumonia. Então qual é o papel do enfermeiro ali, ou com Covid? Eu vou estar com ele ininterruptamente por 12 horas, cuidando dele, cuidando da administração de medicamentos desse paciente, né, que precisa ser feita de forma correta. Preciso identificar quem é o paciente, se é a dose certa. Eu que vou calcular a diluição da medicação, qualquer erro é fatal para o paciente. Eu vou prevenir úlceras de decúbito, que a gente nem imagina que a enfermagem ela consegue prevenir. O meu idoso tem uma úlcera de pressão. Então, o enfermeiro é que vai fazer esse papel de prevenir essas úlceras de pressão, que pode ocasionar a morte do paciente. Então, ele tem que fazer uma mudança de decúbito a cada 1h30, no máximo 2 horas. Quem faz isso é o enfermeiro? O enfermeiro faz o diagnóstico de enfermagem e faz o plano de cuidados do paciente de forma individualizada, tá? Quem cuida é o paciente, é o enfermeiro do paciente, é o enfermeiro. Quem cuida, quem se expõe. Junto com a equipe, não posso deixar de falar da equipe de técnicos e auxiliares, que sem eles a gente não consegue fazer nada, executar nada, né? Porque a gente está ali para identificar, a gente usa a sistematização da SAI, que muita gente não sabe, mas existe uma sistematização da enfermagem, onde a gente vai identificar o paciente, fazer os sinais vitais do paciente, fazer a evolução desse paciente. A gente vai diagnosticar quais são os diagnósticos que esse paciente tem, visto pelo olhar da enfermagem. Isso tudo de forma científica. As pessoas acham que a enfermagem é só ir lá, fazer curativo e verificar a pressão, e não é. Não é só isso. Existe toda uma ciência. Claro. Até porque quando a gente fala, João, em evidências científicas na área de saúde, as primeiras evidências científicas vieram da enfermagem. Elas foram originadas pelo enfermeiro, né, que foi a Florence Nightingale, que ela é muito conhecida mundialmente. E a lavagem básica das mãos, quem descobriu que prevenia infecções e doenças contagiosas foi ela. Foi o enfermeiro. Foi o enfermeiro.
Então, quando a gente fala da enfermagem, é uma coisa muito ampla, né? E na área de saúde, assim, é a equipe realmente, a gente tem uma equipe multiprofissional, mas a equipe de saúde que está mais frequente. Está à frente, né? Contato, que tem um contato direto, né, Sandrine? Né? E assim, as pessoas acham, aferir uma pressão é uma coisa simples, eu não preciso pagar, né? Mas, na verdade, existe uma tabela de preços para uma aferição de pressão do enfermeiro, porque ele não vai receber só uma aferição de pressão. E, além disso, além de fazer uma aferição bem feita, a gente vai fazer o diagnóstico de enfermagem e também pode usar isso para montar um plano de cuidado para aquele paciente. Né? Eu não estou lá só verificando a pressão. Claro. Eu estou identificando o risco que ele tem de um infarto, de um AVC, se ele está medicado, se ele não está. Então, tudo isso faz parte do processo de sistematização que o enfermeiro usa para tratar esse paciente. E no Covid não é diferente, né? Você dá a entrada lá na urgência com sintomas de Covid, eu vou fazer a triagem, ou o técnico de enfermagem vai fazer, mas quem vai dar o diagnóstico de enfermagem e passar para o médico a situação atual do paciente sou eu. Eu vou dizer se ele está saturando bem, se ele apresenta algum sinal fisicamente, né, de cianose, que ele pode estar com falta de oxigenação, que está interligado com a saturação dele, se ele está mais grave, menos grave. E aí, em conjunto com esse médico, que vai prescrever as medicações, eu já entro logo depois para fazer as orientações e a conduta de como é que ele vai proceder nos cuidados em casa e como é que ele tem que se observar. Porque qualquer erro que ele não observe, ele está lá, né, em internamento domiciliar. A gente tem isolamento, né, o internamento que ele auto faz, mas a gente como profissional pode contribuir para que ele previna o risco de uma intubação, por exemplo. Então, quando a gente consegue prevenir que esse paciente não interne, que ele não intube, ele está exercendo o papel dele enquanto enfermeiro. Né, de atuar também no uso das medicações. Às vezes eu pego paciente que tem uma prescrição médica na mão, mas não sabe como fazer. E aí ele não compra a medicação completa, ele compra a metade e a outra metade, que era fundamental para ele prevenir, por exemplo, uma trombose pulmonar, ele não tomou, né, que é o tromboembolismo. O médico passou aquela medicação da injeçãozinha, o pessoal está usando muito, eu não vou falar o nome, o pessoal não ir comprar. Claro. Mas aí o médico passou e a paciente, falo com ela diz, não tomei não, porque o exame deu normal, eu achei que não precisava, né? E aí, na avaliação clínica do médico, junto com... a automedicação, automedicação, né? Ou seja, né? nem se automedicou, ou se nega a tomar, né? Ou se nega a tomar, né? Está se negligenciando. Negligenciando. Né? Termina pagando um preço alto. Isso. E aí, enquanto... como assim, eu tô doente, eu não vou ao médico, né? Não vou ao médico. Não é só o médico te examina e passa pro enfermeiro o que precisa fazer. Isso. Então ele sabe, ele tá no dia a dia, ele tá no momento ali na prática, sabe o que precisa ser feito. Sim. Tem que, esses cuidados não tem para onde escapar, né, Sandrine? E tem um outro detalhe, sabe, João, que me preocupa muito, que eu quero fortalecer aqui com a população em geral, com as pessoas. E com os profissionais da equipe multiprofissional, que o enfermeiro, ele tem um papel de navegador. O navegador hoje é uma profissão. O navegador é aquele profissional que ele é especialista em navegar naquela área e orientar o paciente de qual é a conduta, qual é o protocolo, o plano de cuidados que ele vai seguir. Se é um cardiopata, se é um paciente pós-Covid, como é que ele vai ser conduzido, né? Para onde eu preciso ir, né? Você teve Covid, aí você vem, Sandrine, para onde eu preciso ir agora? Né? Meus exames são esses, eu apresentei tais sintomas, eu tomei tais medicações, então para onde eu vou? Qual é o especialista que eu preciso me direcionar para fazer um acompanhamento pós-Covid? Ou o enfermeiro que trata do paciente oncológico. Então, o enfermeiro, ele tem um potencial, a graduação dele dá a ele a condição dele direcionar esse paciente de forma a prevenir futuras complicações, o risco de morte. Então, ele tem esse papel de sistematizar a saúde do paciente e montar um plano de cuidado elaborado de forma individualizada só para você. E aí ele vai passar tudo isso para o médico, né, Sandrine? Porque o médico não está acompanhando o tempo todo, ele vai... Quem passa a situação do paciente, quem dá o pós, o trabalho conjunto com o médico, mas quem está no dia a dia, no momento todo, o momento todo com o paciente é o enfermeiro. Isso. Ele vai falar, doutor, a resposta do medicamento é essa, é positiva, é negativa, vai mudar, não vai ter que mudar, é assim, assado. Então vocês que vão dar o feedback real do paciente da situação atual para o médico, né? Daí ele vai tomar uma posição e vocês vão trabalhar em cima daquela posição que foi tomada, né? Mas quem faz o pós são vocês. Esse feedback, quem dá esse feedback negativo possível para o médico são vocês, né? Que estão ali acompanhando tudo, né? E para isso a gente tem um preparo
como especialista, né, como graduado em enfermagem, a gente tem um preparo técnico e científico para isso. A gente não faz isso de forma aleatória. Eu não verifico uma pressão ou vejo uma saturação para a COVID só por ver, só por verificar, né? Se eu consigo interpretar um exame laboratorial, não é só por interpretar e deixar entregar na sua mão e não dar uma devolutiva para você. Eu vou orientar para que você não venha a complicar, não venha a internar e não deixar de procurar o especialista médico, né? Existe essa parceria que é necessária para que o trabalho seja conjunto e bem em prol daquele paciente. Não é uma coisa aleatória que eu vou fazer. Existe uma cientificidade, né? Existe um trabalho científico por trás disso e a gente se prepara durante 5 anos para poder fazer isso. Além da prática, né? Que Sim. vem com o tempo também, né? Sim, não é só certeza, teoria, é um conjunto. A experiência é muito importante, muito, né? né? Bastante. E aí, assim, que as pessoas tenham essa consciência, né, de se cuidar, de se isolar. Eu percebo muito que a gente orienta, você está com suspeita de Covid, não vai para uma área aberta, procura ficar isolado no seu quarto, tenta fazer as refeições sozinhos. Essa é a orientação do Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde. E o que é que eu percebo? O paciente saiu dali, ele chega aqui na frente, a lanchonete, por exemplo, do serviço onde eu trabalho, ele vai na lanchonete. Eu acabei de orientar ele para ele se isolar e ir para casa. Ir para casa, então, daí ele tem que ir para casa. É uma questão realmente de consciência própria. Falta, né? Falta dessa empatia, falta empatia. empatia. Eu cuidar de mim, estou cuidando do próximo. Não, eu peguei, enfim. É meio bem complexo, é complexo mesmo, né? Isso. E se a gente a cabeça ver, das pessoas. Verdade. Se a gente for ver, João, hoje eu estava vendo a taxa de infecção por Covid entre os profissionais de saúde. Hoje, aqui em Alagoas, a gente tem uma média de 31 a 32 mil profissionais de saúde. A taxa de infecção por Covid nos profissionais, entre os profissionais, é maior do que entre as pessoas comuns, que não são da área de saúde. Então, por quê? Porque vocês estão na linha de frente. Existe um ciclo até vicioso. Mais que os médicos, né? Porque Sim. o médico, ele vai lá, atende, está isolado, está protegido. Quem vai tocar, quem vai dar o medicamento, quem vai tirar, colocar, quem vai fazer tudo, são vocês. Uma massagem cardíaca vai ter que tocar. Isso. Ou seja, vai ter o contato direto. Participa, né? Ele participa bastante. Ele participa, ele tem né? Uma participação. Mas os primeiros momentos eu vejo que quando você é atendido, você vai primeiro você vai para o enfermeiro, médico, faz o pré-médico e depois o enfermeiro de novo, né? Sim. É assim, vocês têm muito contato o tempo todo, né? E aí eu falei de um processo com esse paciente contaminado. Isso. Eu falei de um processo que é a intubação, né? E aí o médico vai lá, intuba o paciente e vai embora. E aí quem é que tem que ver se a saturação dele no monitor? Os enfermeiros. Isso, a gente tem que entender dessa saturação. Se a gente não entender o que é uma saturação de oxigênio, se o tubo realmente está sendo eficaz para aquele paciente, se a gente não consegue identificar isso, a gente perde com muita facilidade o paciente, se ele não tiver bem. Isso é o enfermeiro que perde ou ganha esse paciente, faz esse paciente. Ele tem uma realmente função determinante de... Um erro, um milésimo de segundos ali, um momento, um descuido, é uma vida fatal. A menos, é fatal, né, Sandreli? Sandreli, em cima de tudo isso aí que você nos falou aqui no nosso web espectador da TV Liberdade, no nosso programa Saúde e Sucesso, fala para mim os principais desafios do momento atual do enfermeiro, hoje. Eu acho que hoje a gente não está prezando só pelo reconhecimento, é importante o reconhecimento sim da profissão, né? Como eu já disse aqui em outro momento, a Organização Mundial de Saúde reforçou que o ano de 2020 seria o ano do enfermeiro, da enfermagem, né? E do enfermeiro em essencial. É importante, mas para a gente, mais importante é a gente ter dignidade, né, no nosso trabalho. Em relação ao piso salarial, à carga horária, a gente trabalha exaustivamente e a gente precisa realmente de uma condição melhor de trabalho. Então, acho que o reconhecimento principal seria esse, para aprovação esse ano, né? E eu acho que as pessoas terem a consciência, sabe, João? Isso pesa bastante, assim, no serviço a gente percebe que as pessoas não têm o bom senso. Tô com suspeita, mas eu acho que não é Covid, não importa. Se seu teste não saiu, você tem que ficar isolado. Tem que ficar isolado, né? O teste não saiu, fica isolado. Você pode estar contaminando seus pais, seus filhos, né? Os parentes idosos que tem em casa, as pessoas da rua. Então tenha consciência, o bom senso de ficar em casa, para que a gente se sinta realmente fortalecido na nossa orientação, na nossa conduta, enquanto profissional de saúde que orienta pensando num bem maior, né? No bem de todos e não só de uma pessoa
exclusiva, é a saúde coletiva como um todo, né? Claro. E é isso que é a educação em saúde e a educação continuada que a gente precisa reforçar e repassar quantas vezes for preciso para as pessoas. Então é esse reconhecimento que a gente precisa. Se orienta, por favor, siga, né? Porque eu não estou orientando de forma desembasada, eu estou orientando de forma embasada. São evidências científicas, né? E na prova, na prática, falando em reconhecimento, Sandreli, eu quero reforçar aqui, para todo o meio que trabalha, clínicas, hospitais, governadores, União, Estado, prefeituras, olha com carinho o sindicato de vocês, Organização Mundial da Saúde, olha com carinho o enfermeiro, toda a equipe, a enfermagem como um todo, o técnico, auxiliar, são essenciais, realmente são essenciais. São pessoas que morrem, que levam doenças, são os primeiros a combaterem tudo o que acontece, levam doenças para dentro de casa sem querer, que terminam perdendo pessoas que amam demais, fazem parte da vida deles. Um dos reconhecimentos importantes, é o financeiro. Não é verdade? Porque você vê, por exemplo, durante a pandemia, eu até peguei o meu convênio, aumentou. Eu falei, poxa, eu estou usando menos e estou pagando mais. Eu não entendi. Isso não apenas... Eu vi uma reportagem também de uma outra emissora concorrente nossa, de meio de comunicação, ela falando, poxa, os convênios aumentaram, então estão sendo menos usados, porque as pessoas estão com medo de fazer exame, de ir ao médico e tal, enfim, tudo, nos particulares, só que estão aumentando. Então deveria estar usando menos, deveria, pelo menos no mínimo, manter. Agora eu pergunto, se vocês estão aumentando, grandes empresas, né? Hospitais, enfim, clínicas, vocês estão aumentando também o salário dos verdadeiros heróis do mundo, nossos verdadeiros heróis brasileiros, que estão na equipe de frente, no combate de frente, verdadeiros campeões e campeãs, lutadores, são os verdadeiros lutadores, campeãs, David, campeão, vários campeões que nós temos aqui, enfermeiros, os verdadeiros heróis de capa branca, não de capa preta. Como estão nossos governadores, nossos governantes do Brasil inteiro, vamos falar aqui a nível Brasil, né? Nossos prefeitos, o que vocês estão fazendo para favorecer, melhorar o piso desses profissionais, que são profissionais que estão realmente na linha de frente de todas as formas? O que vocês estão fazendo depois do ano do enfermeiro, foi 2020? O que está sendo feito? O que o sindicato, vocês têm um sindicato, estão de que forma atuando com a imprensa, indo atrás disso aí também, e as próprias empresas, né, se conscientizarem dessa situação, que realmente precisam ser valorizados financeiramente também, porque, por exemplo, eu tenho minha profissão, eu amo o que eu faço, a gente quer ser remunerado também pelo que nós fazemos com amor, com carinho, em prol do próximo. A hora tem que ser remunerado financeiramente também. O enfermeiro não é diferente, como todas as profissões. Agora, por que a gente fala do enfermeiro? Porque é o que está na frente ali, é o que vai ficar doente primeiro, é o que vai cuidar, é o que não pode errar, porque se errar é uma vida a menos que ele está sem, tá certo? É o técnico e o auxiliar que faz todo o trabalho braçal junto ali. A gente faz o trabalho de pensar e também de cuidar, mas assim, o cuidado intenso das coisas práticas, da rotina do paciente, o técnico e o auxiliar tá sempre o tempo todo ali, né, Sandreli? Tá no pé. E será que estão sendo reconhecidos, inclusive financeiramente, para poder levar o seu ganha-pão para dentro de casa e falar, poxa, eu faço o que eu gosto, dignidade. Eu cuido, eu tenho dignidade, eu mereço, eu ganho isso porque eu mereço realmente. E essas empresas estão fazendo o quê, né? Se estão reconhecendo porque vocês estão aumentando o convênio. Eu estou pagando mais. E assim todo mundo está pagando mais, usando menos, pagando mais. Da mesma forma o SUS também, né? O SUS, é um plano de saúde pública, claro. Né? E a gente teve aumento agora de todos os setores, né? E cadê setor alimentício, de tudo. Setor E o piso salarial? Porque tem que ter um piso para o enfermeiro no geral, né? Principalmente eu vejo esses que são públicos, né? Estão passando uma dificuldade tremenda, né? Então, qual está sendo esse reconhecimento? O negócio fica uma reflexão, porque a imprensa vai para cima. Vai começar a divulgar, vai começar a falar, vai começar a mostrar. Porque nos particulares os convênios aumentam, mas e o salário desses profissionais estão sendo reconhecidos? E o piso salarial? No público,
piorou. Então, rios de dinheiro são gastos. E são investidos mais nesses profissionais? Não sei. Não é o que a gente vê, né? Não é o que nós estamos vendo. Mas a imprensa está de olho, está buscando informações. Inclusive, nós estamos aqui à disposição, junto à TV Liberdade, junto ao programa Saúde e Sucesso, para todos enfermeiros que estiverem nos acompanhando. Se tiverem alguma reclamação, alguma dúvida, precisarem dos nossos trabalhos, estamos à disposição para mostrar todas as formas, tanto o trabalho de vocês, quanto esse reconhecimento, está sendo justo ou não. E não quer nada mais, só que seja algo justo, né? Para que nós tenhamos uma vida digna, não faltamos dentro de casa com o mínimo que nós merecemos. Tá certo, Sandreli? Inclusive, João, eu queria deixar aqui um recado para todos os enfermeiros do Brasil, né, e de Alagoas, que é onde a gente está agora, aos colegas, tenho muitos colegas enfermeiros, amigos, que qualquer oportunidade que tiver de mostrar o que a gente realmente faz, de falar sobre o que a gente faz, sobre a nossa função, o que a gente exerce dentro da equipe de saúde, falem, né, exponham, fortaleçam os vínculos que a gente tem com a nossa profissão, porque é isso que vai dar um diferencial para que a gente seja reconhecido. Poxa, como é bom eu ser reconhecida como a enfermeira que cuida daquela paciente X que me procura, chega no meu serviço e diz, eu quero ser atendido pela enfermeira Sandreli. Poxa, por que isso não pode ser do enfermeiro também, só de outro profissional da equipe, como médico ou como nutricionista? A gente também pode ser reconhecido pelo nosso nome, pelo que a gente faz, pela nossa competência. Então, que a gente tenha a dignidade, tenha a postura também de se expor, de se colocar, como eu estou aqui, que eu sei que não é fácil para ninguém, né? Tá se expondo, tá falando do que faz, do papel. Eu estou aqui defendendo uma classe, claro, né? E não só o meu trabalho como enfermeira. De todos, né? Da categoria. Da categoria. Na verdade, está defendendo a categoria. O objetivo é a categoria. Mostrando o profissional que existe na prática, que ninguém vê. Só quem está lá dentro do hospital são os atores principais que existem nesse cenário de guerra. No cenário de guerra, que é uma guerra nós estamos vivenciando hoje, e a né? gente não sabe quando vai acabar, né? Não temos ideia. Não tem previsão. Não então, tem. assim, a gente tem hoje no Brasil quase 7 milhões de profissionais de saúde. No Brasil, só então apenas. Você imagina, nessa guerra que a gente está, quanta gente a gente não já perdeu? Mais de 1.200 profissionais, não é pouco. A gente acha que é pouco, mas não é, né? Quanta gente não morreu em meio a essa pandemia? Era bom ver uma estatística, né? Era, Sandreli, de quantos... Isso que a gente não está falando do mundo, isso, né? A gente está falando de Brasil, a nível de Brasil. De quantos perdemos até hoje, A gente já perdeu mais de 430 mil pessoas no Brasil, né? Fora os profissionais de saúde. E assim, onde a gente vai parar? Se a gente continuar com esse comportamento, com essa forma de enxergar os cuidados com a saúde. Né? Então, que fica a reflexão também para a comunidade no geral, para a população alagoana, brasileira, de que a gente precisa mudar o nosso comportamento, o nosso jeito de pensar. E os grandes gestores, né? Sim, os grandes empresários da área médica, da área da saúde, todos sem exceção. A quantidade de insumos que está indo para os hospitais, né, João? Sim. Para não faltar insumos para os pacientes. Insumos para os pacientes. É um descaso faltar insumos, não pode. Até porque, se eles pagam os impostos deles em dia, eles têm direito ao SUS igual a quem tem o direito a uma operadora de saúde. Particular, ele está pagando. Então não é justo a gente dar uma entrada no hospital e morrer por falta de insumo, por falta de medicação. Então fica aí a reflexão, né? Acho que é isso que eu queria passar e parabenizar a nossa classe de técnicos e auxiliares de enfermagem, porque sem eles a gente não conseguiria executar metade do que a gente consegue em relação à gestão de saúde, à sistematização da enfermagem, ao diagnóstico de enfermagem, ao planejamento que a gente consegue fazer, a liderança em equipe que a gente consegue. A gente é responsável por gerir a equipe de saúde onde a gente está interligado, né, onde a gente está inserido. Então a gente tem esse papel. Chegou, você tem que ser gestor, você tem que ser líder. Por mais que você não tenha o perfil, você tem que aderir a esse perfil. Para aprender. Para aprender. Eu tenho o hábito de dizer que o enfermeiro ele tem um papel de psicólogo, de enfermeiro, porque ele acaba sendo responsável pelo cuidado de uma forma integral. E a confiança que o enfermeiro passa para o paciente ali, né, Sandreli? Eu lembro das vezes, como minha vida toda foi como atleta de alto rendimento, precisei fazer algumas cirurgias, porque atletas, cirurgias estão juntas, andam lado a lado, infelizmente. Sim. O atleta de alto rendimento, nós estamos falando aqui, eu falei agora, mencionei o atleta de alto rendimento, né? Sim. Que vive para isso e ganha para isso, enfim. E eu tinha muitas amizades
pegava muita amizades com os enfermeiros e as enfermeiras, né? Então nos tornávamos e ficava bem à vontade, grandes amigos, né? E ficávamos assim, poxa, mais confiante. Falei, pô, tô bem assessorado, tô bem acompanhado, né? Então esse papel termina fazendo também sendo um psicólogo naquele momento, né? Então você fica bem com você mesmo, porque se você estiver bem de todas as formas e psicologicamente estiver preocupado, vai dar problema, né? E a gente tem que ter esse papel também de acolher, de ser acolhedor, né? Sim. Porque a partir do momento que o paciente vem para você e ele se sente confortável de conversar com você, confiante, tem afinidade, se sente confiante, ele vai retornar e ele vai se sentir seguro com o seu Mas cuidado. o enfermeiro tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Ele precisa estar bem de todas as formas, ele precisa ser bem reconhecido. Ele precisa estar feliz de todas as formas, não apenas o que ele está fazendo. E se falar, poxa, estou voltando para minha casa com o meu pão de cada dia melhor para mim, para minha família. Eu sei o que eu estou fazendo, estou conseguindo dar conta de todas as formas. Então, nossos grandes gestores, privado, particular, público, nossos governantes, olha com carinho essa classe aqui, essa classe de super-heróis. Não existe super-heróis em quadrinhos, são os de capa branca. Tá aqui, ó, capa branca, é isso aí. A Sandreli, ela está aqui falando da categoria como um todo, ela não está aqui pensando só nela não, só na classe de enfermeiro não, é a classe toda, é a categoria. E essa categoria, claro, também tem médicos, que os médicos ganham bem mais, né, Sandreli? Bem mais, que ganhem mesmo. Não tem problema. Vocês merecem, ganhem e ganham mais ainda. Agora, olhe com carinho especial, né? Vocês médicos, por exemplo, normalmente são gestores de grandes clínicas, de grandes hospitais, que bom. Agora olha com carinho, quem também está na linha de frente ali, fica mais tempo com os pacientes, são os enfermeiros, os técnicos e auxiliares, na categoria pancada de frente, são verdadeiros campeões, lutadores da vida, e cuidando de vida, cuidando dos outros, cuidando das pessoas. Vamos olhar para eles também, vamos cuidar deles também, porque merecem, vamos investir neles. Pensem bem, pensem com carinho, durmam e lembre disso, ok? Só queria reforçar, João, agora no final, para finalizar, que quando a gente tem uma equipe de enfermagem competente, integrada, bem supervisionada pelo enfermeiro, que faz um serviço realmente de qualidade, presta um serviço de qualidade, a gente consegue prevenir o risco de internações, né? Verdade. De internamentos de pronto-socorro desnecessários, pacientes hipermedicados desnecessariamente, e passar isso, né, de forma coerente para o médico, para a equipe de saúde, fazer um trabalho conjunto com a equipe multi de nutrição, de psicologia, de fisioterapia. Então a gente tenta ver o que é que aquele paciente precisa para integrar esse cuidado de uma forma que não é só do enfermeiro a responsabilidade de cuidar da saúde desse paciente, mas ele consegue enxergar e dimensionar o que é que ele precisa. E aí ele distribui o que precisa do paciente para as outras classes. As outras classes, a equipe multidisciplinar, entendeu? Só vai saber o que está acontecendo com o paciente através de vocês, enfermeiros, né? E o papel dele não é querer ser a estrela, né? Ele quer realmente fazer um trabalho muito profissional. A gente já sai da faculdade com essa o resultado do paciente, é o resultado do satisfação, paciente, claro, né? O positivo. resultado e o diagnóstico positivo desse paciente. Então, o objetivo da gente é esse, e que as pessoas continuem fazendo a sua parte, que os profissionais continuem lutando e que a gente não perca essa essência do cuidado, né? E não perca a vontade de cuidar e de remar. A gente está remando. Espero que a gente vença essa luta. Já são vencedores, campeãs da vida. Força de campeão na luta e na vida. Sandreli, mais uma vez, muito obrigado. Nosso programa, todas as quintas-feiras, às 8 da noite, Saúde e Sucesso na TV Liberdade AL. Web espectador, fica de olho. Fala lá com a TV Liberdade, eles vão responder para você, ó. Nosso programa tá um sucesso. Sandreli, queremos você aqui mais vezes, mostrando, estamos à disposição no nosso programa, na TV Liberdade AL, Saúde e Sucesso para você, e conte conosco sempre, viu? Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, viu? Obrigada, viu? Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Olá, estamos aqui no Centro Atlético Força Campeão, nosso KFC, localizado no Lago da Perucaba. E estamos aqui seguindo todos os protocolos, mesmo antes de ter essa pandemia, já seguimos, porque o KFC, o Centro Atlético Força Campeão, ele foi feito, foi produzido, foi estudado, analisado
para a saúde, para voltar para a saúde, sua melhor qualidade de vida. A estética é apenas uma consequência. Você treinou, você vai ficar bem, se alimentou direito, você vai ficar melhor ainda. E o mais importante, sua imunidade nesse momento ficar sempre em alta, treinar de forma leve, moderada, com capacidade reduzida, seguindo todos os protocolos sanitários. Estamos fazendo bastante uso do álcool em gel, quaternário de amônio, da máscara, importante. Põe sua máscara, vem para cá, venha conosco, venha treinar. Vamos seguir o protocolo, vamos respeitar o distanciamento. As máquinas estão preparadas para lhe atender, distanciamento, os professores preparados. Todas as demarcações que são necessárias, totem na entrada com álcool, na recepção, a aferição da sua temperatura, já mencionando antes, tá? Se estiver acima de 38 graus, não pode. Se estiver acima, não vai poder treinar. Vamos aferir sua temperatura, vamos exigir que o protocolo deixou bem claro isso, o decreto está mostrando isso, a sua máscara. Venha conosco, venha se cuidar usando máscara. Sem máscara não tem jeito, gente. Vamos cuidar. Onde você for, leve a sua máscarazinha, utilize, venha treinar utilizando sua máscara. Vamos aferir sua temperatura, usar álcool gel, quaternário de amônio, no local que foi totalmente sanitizado, totalmente climatizado, à base de água. Temos uma área de treinamento muito grande, muito ampla, são 975 metros quadrados para você treinar, para você se cuidar. Vem para cá, vem para o KFC.